Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. É um prazer novamente a gente estar aqui e ter a oportunidade de nós iniciarmos a semana e meditando na palavra do Senhor. Essa é uma das razões pelas quais nós temos mantido esses trabalhos dominicais pela manhã, para a gente ter a oportunidade de cultuar a Deus, de iniciar nossa semana com uma reflexão na palavra de Deus. Agradecer a Deus pelo dom da vida, né? E agradecer a Deus pelo dia bonito que está fazendo hoje. Um dia ensolarado, porém é um dia frio, né? Tivemos mais uma madrugada muito fria e amanheceu sol bonito, mas um dia ainda bastante frio. Mas nós queremos convidar os irmãos, né, e irem entrando para a gente poder iniciar o nosso estudo, né, e também dar os anúncios da semana, né, de que Deus certamente nos abençoará essa semana para a gente poder voltar às atividades presenciais da igreja, que é o que nós mais estamos almejando nesse momento. Acho que nós já temos um irmão que entrou e poderia, por favor, me dar um retorno aqui para saber se o áudio, né, se está chegando de forma boa para os irmãos ouvirem. Nossa preocupação é que o áudio esteja chegando com boa qualidade para os irmãos poderem ouvir o estudo dessa manhã. Vi aqui pela janela da minha casa, nós temos uma igreja de frente para minha casa e outras igrejas aqui do lado. E eu vi os irmãos logo cedo, já orando aqui, né? Tinha oração, tinha louvores. E eu fiquei bastante feliz de acordar hoje com esses cânticos no meu ouvido, né? E eu fiquei muito de poder receber esses cânticos hoje. A paz do Senhor, irmão Cássio. Tudo bem, querido? Deus seja louvado pela sua vida, viu, meu irmão? Estamos com saudade de você assim que voltar, né? Que a gente voltar às atividades. Eu espero um lindo instrumento de forma tão maravilhosa que Deus deu esse talento para você tocar. É um prazer ter você aqui assistindo a nossa transmissão dessa manhã. Deus te abençoe. E, meus irmãos, hoje nós teremos o nosso culto, né? Teremos o nosso culto à noite. E nosso culto que começará às 6h30. Então, às 18h30, nós hoje faremos uma live, né? Mas eu espero que essa semana a gente tenha os nossos cultos presenciais. Muita saudade de cultuar, de estar junto, né? Então, nós estamos aqui fazendo essas lives
mas o nosso desejo maior é que a gente consiga voltar às nossas atividades da igreja presenciais para a gente poder estar junto com os irmãos lá. Paz do Senhor, irmã Adriana, pastora Adriana também que está junto com a gente aqui. E graças a Deus pela vida da senhora também. Pastor Wellington também, né? Mandar um abraço aos nossos queridos irmãos. Meus irmãos, hoje pela manhã, como se trata de um estudo bíblico, nós vamos realmente fazer aqui um estudo bíblico nessa manhã. E eu gostaria que os irmãos que estão já chegando aí, Deus abençoe, eu vi a Carlinha que chegou também. Deus que abençoe, bom dia, paz do Senhor aos irmãos. E nós vamos aqui nessa manhã, irmãos, nós vamos pensar um pouco, nós vamos estudar a palavra do Senhor, não é? A paz do Senhor, pastor Adriana. Um forte abraço. E nós vamos estudar aqui nessa manhã um texto da palavra de Deus que é primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 14. Então, pai do senhor, irmã Anne, é a mamãe da Carlinha. Prazer ter a senhora aqui conosco. Deus que abençoe sua vida, meu irmão. E nós queremos meditar nessa manhã e estudar 1 Reis capítulo 14 e o versículo de 25 a 27. Então, se os irmãos têm a sua Bíblia, eu gostaria muito de convidar você a abrir o texto e nós vamos estudar a palavra de Deus. Então, como é um estudo bíblico, nós vamos fazer uso também de outros versículos. O som tá bom aí para os irmãos? Tá tudo tranquilo? Né? Tá bom o som? Então nós vamos... Parece que agora voltou um pouco mais de luz aqui. Né? Pai do Senhor, irmã Jane chegou também. Nós vamos estudar primeiro o livro dos Reis. Irmã Jane, os irmãos estão chegando. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo de número 27. Esse é o texto da palavra de Deus que nós vamos meditar nessa manhã. Então, o texto da palavra do Senhor nos diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 14, do verso 25 ao verso 27, e que a palavra do Senhor nos diz assim: no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Eu li até o versículo 28. Muito bom, muito obrigado. O som está chegando bem. Então, irmãos, eu gostaria de pensar, nessa manhã aqui com os irmãos sobre esse texto que, na verdade, fala sobre a que vai acontecer, já está acontecendo aqui. Bom dia, irmã Jane. E está acontecendo aqui é que o reino de Israel está sendo dividido. Roboão, que era filho de Salomão, ele vai entrar para a história como um rei desastrado que dividiu o reino unificado de Israel. Na verdade, esse título que foi dado a Roboão
de ser o divisor do reino, que dividiu o reino de Israel em dois, ele não faz muita justiça a Roboão. Até porque o Roboão, ele já herdou, né, de seu pai Salomão, que eu não sei por que tanto alarido, né, em torno do nome de Salomão, porque Salomão, na verdade, foi um grande desastre político na história de Israel. Então, Roboão já herdou esse reino em frangalhos, completamente em frangalhos do seu pai Salomão. Então, o desatinado Salomão já passou para o seu filho um reinado em decadência. E que nós vamos descobrir pelos textos das Escrituras, pela palavra de Deus, que esse reino de Israel só não se dividiu durante o governo de Salomão, durante o reinado de Salomão, porque Deus foi fiel a uma promessa que havia feito a Davi, o seu pai. É isso que a gente vê no texto de 1º livro dos Reis, capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 13, que eu vou ler para os irmãos e os irmãos podem acompanhar a leitura. 1 Reis, capítulo 11, do verso 5 ao 13, que diz assim: Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Gamos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então você veja que o Roboão, na verdade, já herdou esse reino de Salomão, esse reino em frangalhos. O reino só não se dividiu, como eu já disse, e o texto mostra, esse texto aqui, que Deus só não permitiu que o reino de Israel se dividisse durante o reinado de Salomão, porque Deus havia feito uma promessa a Davi e foi fiel a essa promessa. E nós vemos aqui então que, na verdade, um bom pai acaba deixando boas heranças para os filhos, né? E bom exemplo para os filhos. E um pai desatinado acaba sendo também o desatino dos seus próprios filhos. É o que aconteceu aqui. Salomão era um desatinado e Roboão também era um outro desatinado. E é o que acontece depois da morte de Salomão. A gente vai ver no capítulo 12, no versículo 4 e versículo 5. Depois que Salomão morreu, que Roboão está já no trono, vem então o reinado de Roboão. E aí o que acontece, né? As tribos procuram Roboão para poder conversar, dizendo que durante o governo de Salomão a carga tributária estava tão pesada que o povo já não aguentava mais, né? Então, para sustentar o luxo do palácio e sustentar Salomão com 1000 mulheres que ele tinha, então a carga tributária era muito pesada. E é verdade, sustentar uma mulher só já é difícil, imagine sustentar 1000. Então a carga tributária que estava sobre os ombros do povo era uma carga tributária enorme.
talvez fosse semelhante à carga tributária brasileira, né? Que ninguém aguenta mais pagar tanto tributo. Mas então as tribos vão procurar Roboão. E olha só o que acontece. Capítulo 12, versículo 4 e versículo 5 nos diz o que foi que aconteceu. E aí é assim que começa. Teu pai, as tribos, os representantes das tribos falando, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos. Veja bem, olha, diminui esses impostos, aí nós vamos ser seus servos. Mas aí Roboão responde no versículo 6. O rei Roboão perguntou versículo 5. E Roboão respondeu, voltem a mim daqui 3 dias, então o povo foi embora. E aí ele vai se consultar, né? Ele agora vai procurar conselhos. E no versículo 7 nós vemos lá. Eles responderam, ele vai buscar conselho às autoridades, né? Vai buscar conselho dos mais velhos. E no versículo 7, o conselho foi esse aqui. Se hoje fores um servo deste povo e servi-los, dando-lhe resposta favorável, eles sempre serão teus servos. O povo, então, as pessoas, então, as autoridades estão aconselhando Roboão. Olha, Roboão, faz o que o povo está pedindo, diminui a carga tributária, né? E o povo vai servir você. E aí, o Roboão, ele não escuta o conselho dos mais velhos, né? Escutar conselho de velho para quê? Né? É o que a juventude faz hoje. Os velhos não sabem de nada, né? Então ele foi buscar conselho, e foi buscar conselho dos que nasceram no tempo dele, dos mais novos, de gente mais esclarecida, com a ideia mais brilhante. E aí veja o que acontece aí no versículo 10 e versículo 11. Os jovens que haviam crescido com ele responderam, tudo da mesma idade, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, tornando-o mais leve, dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornaria ainda mais pesado. Meu pai os castigou com um simples chicote, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Algumas traduções dizem escorpiões, né? Por quê? Porque o chicote desse escorpião aqui tinha pontas de osso nas pontas do chicote, né? De 4 tiras de couro que eram colocados ossos na ponta desse chicote. Ele está dizendo, não, eu vou castigar vocês mais duramente, porque aí vocês vão aprender quem é que manda. Né? Esse foi o conselho. Então aí Roboão, desatinado também, completamente imprudente, deu ouvidos ao conselho dos mais novos, e aí ele foi e seguiu o conselho dos mais novos e não atendeu o conselho do povo. E aí nós vemos aqui, no versículo 16, qual foi a reação do povo. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei, que temos em comum com Davi, que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Ou seja, aqui acontece a divisão do reino. O reino aqui agora está dividido. Então, dividiu. Agora, cada um para o seu lado. Fica Israel, a tribo de Judá ao sul, e as outras 10 tribos que ficam as tribos do norte. Israel agora, portanto, está dividido. E o que acontece aqui? O que acontece aqui no texto que nós vemos é o que nós vamos pensar hoje. Logo depois, então, acontece o quê? Acontece o juízo de Deus. Acontece o juízo divino. Deus vem com juízo. E vem o juízo sobre Roboão. E é o que a gente vê no versículo de número 25, né, que diz assim, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou embora todos os tesouros do templo do Senhor, é o juízo de Deus, e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Então, ele foi desatinado
e vem o juízo de Deus sobre a casa de Roboão. Então Deus permitiu que aqui o Sisaque ele invadisse lá e levasse, né, os utensílios, toda a riqueza que foi construída pelo suor do povo, pelos altos impostos que Salomão colocou sobre o povo, foi levado. Sisaque levou embora para o Egito. Levou, inclusive, o texto diz, os escudos de ouro, né, todos os tesouros do templo e do palácio, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Levou tudo. E aí, é curioso, né? O rei agora fica pobre, né? Roboão agora vê toda aquela riqueza que foi construída pelo seu pai e ir embora. Ele agora está pobre e não tem mais o que fazer. Não tem mais escudo de ouro, não tem mais prata, foi tudo levado. E o curioso aqui é o seguinte, que o rei, não tendo mais ouro, não tendo mais os escudos de ouro, ele toma uma decisão inusitada. O verso 27 nos diz, por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para os substituir. Quer dizer, não tendo mais ouro para fazer os escudos, porque agora estava pobre, ele manda fazer escudo de bronze. E aí, em outras palavras, quer dizer o seguinte, já que não tem ouro, vai bronze. Em outras palavras, para Deus, qualquer coisa serve. Já que não tem ouro, vai bronze mesmo. E meus irmãos, às vezes a gente fica pensando nesses textos, mas e fica colocando isso no passado, como Roboão foi um desatinado. Mas infelizmente é duro a gente constatar que essa também é a atitude de muitos cristãos e de muitos membros de igrejas. Não tem ouro? Vai prata mesmo. No caso aqui não é nem prata. Vai bronze. Ou seja, para Deus qualquer coisa serve. E uma das coisas que me levam a pensar, né, dessas coisas de que para Deus qualquer coisa serve, é uma pergunta que a nossa reflexão está fazendo para nós hoje. Eu vejo muita gente, muitos cristãos, muitos crentes, e não é só durante esse período, já de longa data, de que as pessoas se perguntam assim, né, o que você espera de Deus? O que você está esperando de Deus? Eu espero Deus me abençoar, me livrar da Covid, da pandemia, da crise econômica, etc. Mas você já parou para pensar no que Deus espera de você? O que Deus, na verdade, está esperando da sua vida? Ou seja, é a atitude de muitos membros de igreja. Não tem ouro, vai bronze mesmo. Vai prata, vai o que tiver. Para Deus, qualquer coisa serve. E é atitude. São atitudes que são tomadas e que entristecem muito o coração da gente. Por quê? Porque, primeiro, há pessoas, e há cristãos e há crentes, que ao invés do ouro da vida, o ouro que é a vida, eles oferecem o bronze do ativismo religioso. Deus exige de nós a vida inteira. Mas há pessoas e há cristãos que, ao invés de dedicarem a vida a Deus, quando muito, dedicam 1 hora da semana ou 2 horas de um culto de domingo a Deus. Poderiam oferecer o ouro da vida, mas oferecem o bronze dos seus ativismos religiosos. Oferecem culto a Deus, como se culto fosse um substituto da vida. Como se 1 hora de culto ou 1h30 de culto durante um domingo fosse substituir o ouro que Deus nos cobra e exige, até porque há textos que deixam muito claro que Deus sempre exigiu exclusividade do seu povo em matéria de adoração.
Quer ver um exemplo? Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4 e 5, nos diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ou seja, Deus não quer o bronze do meu ativismo e do seu ativismo religioso. O que Deus quer é exclusividade. É o ouro da vida. Deus quer a totalidade do nosso ser e não apenas uma hora de culto durante a semana. E é triste e é lamentável detectar que durante essa pandemia, que as pessoas estão de quarentena em casa, eu não sei se uma hora da semana está sendo dedicado a Deus. Uma hora de meditação da palavra de Deus, de oração, de busca do Senhor, mas as pessoas querem coisas de Deus, querem livramento da pandemia. Mas o que Deus espera de você? Deus espera ouro, mas está recebendo bronze. Deus espera que nós demos a Ele o que é melhor. A exclusividade do nosso tempo, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida. Mas nós estamos oferecendo bronze a Deus e queremos receber ouro do Senhor. Nós oferecemos bronze quando muito, oferecemos bronze. Como no caso de Roboão, não tem mais ouro para fazer escudo, vamos fazer de bronze mesmo. E aí nós vamos levando a nossa vida espiritual assim, oferecendo a Deus bronze e querendo receber ouro. E quando não recebe ouro, ai de Deus, para muitos cristãos, ai de Deus quando eles pedem ouro e Deus não lhes dá ouro. Quando Deus não atende os seus pedidos mimados, porque há uma geração de mimados, de paparicados e de gente que quer ser aquinhoada por Deus, mas não estão dispostas a oferecer o ouro da vida, que é isso que Deus quer. Exclusividade da vida. Então, a atitude de Roboão é a atitude de muito cristão. Não tem ouro mais, vai bronze. Vai o que tiver. Ou seja, a atitude é essa. O que está sendo dito com as atitudes é exatamente isso. Para Deus, qualquer coisa serve, qualquer coisa está bom. Vai o bronze da vida, vai o bronze do tempo, ou seja, vai o que sobrar do tempo, né? Vai o que sobrar da vida. Se sobrar algum tempo durante o dia, durante a semana, eu vou ler a Bíblia. Se sobrar algum tempo, eu vou orar. Se sobrar algum tempo, eu vou fazer visita, vou beneficiar os irmãos, vou viver para Deus. Se não houver, vai o bronze mesmo. Vai o bronze mesmo. E essa é a atitude de Roboão. O ouro foi levado? Não tem mais para oferecer? Então vamos oferecer o bronze mesmo. Agora, vida cristã não é isso. E Paulo nos mostra o que é vida cristã. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 5, segundo aos Coríntios, capítulo 8 e versículo de número 5, eu quero convidar os irmãos, nós estamos num estudo bíblico, né, irmãos? Lembrando? E eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5, e você observe nas palavras de Paulo o que é vida cristã. Ele diz no versículo de número 5, 2 Coríntios capítulo 8, versículo de número 5, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que é vida cristã? Vida cristã não é oferecer uma hora de culto a Deus. Vida cristã é oferecer a vida a Deus. É a totalidade da vida. O que Paulo está dizendo aqui a respeito desses irmãos é que os irmãos da igreja da Macedônia
antes de enviar uma oferta generosa que enviaram para socorrer os irmãos que estavam passando por tribulação e por grande dificuldade, mesmo esses macedônios sendo pobres, mandaram uma oferta generosa. Mas por que eles fizeram isso? Porque antes de dar dinheiro, eles tinham entregado a vida a Deus. Eles não entregaram bronze, entregaram a vida. Então, a atitude de Roboão é uma atitude desprezível, porque substitui a vida por um momento com Deus. Hoje eu vou louvar a Deus. Uma hora de culto do domingo, uma hora de culto durante a semana, não sei. Às vezes tem uns que vão nos cultos, outros não aparecem e não dão nem satisfação, somem da igreja, não dizem nem o que está acontecendo, é como querem receber ouro, mas dão o bronze do tempo, dão o bronze da vida. Essas pessoas esperam receber de Deus, mas não estão dispostas a doar a própria vida para Deus. E é isso que Deus exige aqui. Ao invés do ouro da vida, as pessoas oferecem o bronze do ativismo. É como se Deus estivesse só interessado em culto. As pessoas estão a cristãos enganados. Elas acham que Deus espera que é culto. O que Deus espera de mim? Culto. Culto. É só culto. Não é? E não é culto. Deus espera a nossa vida. Antes de Deus estar interessado em alguma coisa minha e sua, Deus está interessado em você, em mim. Deus não está interessado em absolutamente nada que eu tenha, que eu possua, até porque tudo é dele. Mas Deus está interessado em você. Antes de Deus querer que nós façamos qualquer coisa para Ele, Ele está interessado em fazer alguma coisa em nós. Ele quer nos transformar à semelhança de seu Filho, na imagem perfeita de Jesus Cristo, que é reproduzida em cada um dos seus filhos aqui na terra. Então a atitude de Roboão, de oferecer bronze no lugar de ouro. As pessoas pensam que Deus quer culto, quer ativismo religioso, Ele quer sacrifícios, Ele quer atitudes, e esquecem que Deus quer a vida, a exclusividade da vida. Segundo lugar, há pessoas que, ao invés de oferecer o ouro do caráter, oferecem o bronze da celebração. Eu vou repetir. Há cristãos que, a semelhança de Roboão, elas entendem que Deus quer delas o bronze da celebração ao invés do ouro do caráter. Irmãos, e isso é muito delicado, não é? Muito delicado pensar assim. Por quê? Porque há pessoas que imaginando isso, né, de que Deus só quer celebração, que Deus só quer culto, esquecem que Deus quer um caráter limpo. Que Deus quer uma vida ética, moral, santa. Ele quer santidade de seu povo, que é um caráter que condiz com a pessoa de seu Filho que está sendo gerado em nós. Mas há pessoas que, ao invés de oferecer o ouro da ética e do caráter, oferecem o bronze da celebração. Aqui, de novo, oferecem só culto a Deus. É como se Deus quisesse só culto. E eu gostaria de ler para os irmãos aqui, é um texto de Miqueias, capítulo 6 e versículo 8. Miqueias, capítulo 6 e versículo 8. Eu estava meditando aqui e separei esse versículo de última hora. Então, Miqueias, né, capítulo 6 e versículo 8, 6 e 8. E nos diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que o Senhor está exigindo de nós? Celebração? Culto? Lives? É isso que Deus está querendo de nós na pandemia? Já que a gente não pode ir para o culto, então o que Deus está querendo da gente? Live. Né? Vamos alimentar nossa vida com lives.
Vamos assistir todas as lives que as igrejas fizerem durante o dia, durante a semana. Lives de segunda a domingo, de manhã, à tarde e à noite. Então Deus quer live de nós. Mas o que Miqueias está dizendo? Não, Deus não está querendo celebração, culto o dia todo. Não é isso, não é esse o culto, não é celebração. E o que ele diz aqui? O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? É bronze ou é ouro? Ele quer ouro, mas que espécie de ouro é essa? E aí Miqueias nos responde. Versículo 8 do capítulo 6 de Miqueias. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Senhor, com o seu Deus. O que Deus quer e o que Deus exige de nós? Bem, as pessoas estão perguntando o que você está exigindo de Deus, mas o que Deus exige de nós? Deus exige de nós não é culto, não é celebração e não é live. Deus exige de nós que a gente pratique justiça, que ame a fidelidade, que sejamos fiéis. Fiéis a Deus e fiéis uns aos outros. E que nós andemos em humildade perante Deus, sabendo que cada um de nós não tem o poder de exigir absolutamente nada de Deus. Andar em humildade diante do Senhor. O que Deus exige de nós? O bronze da celebração não é o ouro. O ouro de uma vida dedicada a Deus, de um caráter que ande de acordo com o seu Deus, com o seu Senhor. Um Deus que exige retidão do seu povo. O bom culto, então, para essas pessoas que pensam que Deus quer celebração, o bom culto é aquele que a gente vai, ou que a boa live é aquela que nos traz uma palavra de exaltação do nosso ego. E aí nós começamos a julgar. Quando a gente oferece o bronze da celebração, ao invés do ouro, do caráter, da ética, da prática da justiça, do amor ao próximo, da piedade, da humildade diante de Deus, a gente começa a julgar que a boa palavra, a boa live é aquela que vai nos trazer uma palavra de vitória, né? Que vai nos trazer uma palavra que vai nos levar para cima. Vamos vencer a Covid, vamos lá, meu povo, vamos, minha gente. E esquece que seja numa pandemia ou seja em qualquer época da vida, nunca vai mudar as exigências de Deus a nosso respeito. O que Deus quer de nós é que nós andemos em justiça, nós andemos praticando a retidão, o que é certo, o que é direito, e andemos em humildade diante de Deus. É isso que Deus exige de cada um de nós. E aí, não é? Quando a gente vai para Isaías capítulo 6, que ele chega lá, que o Deus está no templo e que Isaías contempla aquela visão de Deus e que ele fala, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e meus olhos viram o Senhor. A sensação do profeta lá não foi de um culto bom, não. Foi uma sensação de desespero, porque ele sabia que ia morrer porque os seus olhos haviam visto o Senhor. Ninguém pode experimentar o que é um verdadeiro culto sem ter uma experiência de conversão absoluta com Deus. Celebração não é o que Deus espera. É caráter e uma ética elevada. Até porque, meus irmãos, a gente está cansado de ver cultos, celebrações, mensagens e canções e hinos que são cantados e que na verdade não refletem o caráter de quem os canta. É muito fácil a gente cantar uma coisa e viver outra. É muito fácil. Por isso que Deus não quer celebração, não quer cantoria, não quer culto. Porque é muito fácil a gente maquiar a nossa situação espiritual com culto, com celebração. Pessoas que cantam uma coisa e que vivem outra. Pessoas que cantam santidade e vivem destruídas. Pessoas que cantam fé e vivem vidas medíocres. Então é muito fácil cantar uma coisa e viver outra. Uma vida que canta
canta caráter para os outros e alardeia caráter para os outros, mas que não vive aquilo que canta. Por isso que Deus não quer celebração de nenhum de nós. O que Deus exige de nós é o ouro da ética, da retidão, do caráter cristão elevado. Até sabendo por que isso, meus irmãos, não vai nos fazer nós termos alguma coisa, uma barganha com Deus, dizer assim, ó Senhor, eu tenho um caráter elevado, eu vivo uma vida ética, uma moral elevada, então me dá coisas, olha, eu mereço, hein? Não, porque no cristianismo, para o cristão, ética elevada é sempre uma resposta que nós damos a Deus pela obra do Espírito que foi realizada em nós, mas nunca é alguma coisa que a gente faça que vá arrancar alguma coisa de Deus ou que mereça algum louvor da parte de Deus. É uma resposta nossa ao que Deus por Jesus Cristo fez em nós, na nossa vida. Mas nunca é alguma coisa que nós vamos dar a Deus para receber alguma coisa de Deus em troca. Até porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A ética elevada, a moral elevada se exige de nós, mas ela não é matéria de barganha com Deus. Ela é uma resposta nossa à graça que foi derramada por Cristo Jesus na vida de cada um de nós. Então não ofereça bronze a Deus. Não fique pensando que Deus se impressiona com o seu louvor, com a sua adoração, com a sua pregação. Porque Deus não se impressiona com gestos estereotipados. Deus não se impressiona com aquilo que a gente apresenta aos outros e esquece de viver no particular, quando ninguém nos vê, quando ninguém está nos olhando. Não ofereça a Deus o bronze da sua celebração, do seu culto e da sua cantoria. Porque Deus quer o ouro da sua ética, da sua moral, da justiça que deve ser praticada, do amor ao próximo, do amor aos irmãos, do comprometimento com o reino de Deus. Não ofereça bronze como fez Roboão. Ofereça a Deus o melhor da sua vida. E o melhor da sua vida é um caráter santo, uma ética elevada. Não são cultos e celebrações. Eu vejo tanta pessoa com quanta tristeza. Até porque, meus irmãos, se a gente vivesse realmente o que nós cantamos dentro das nossas igrejas, nossa vida seria outra. Se os cristãos hoje vivessem o que de fato celebram, nós teríamos mudado a história desse país. Nós teríamos mudado a história dessa nação. Por que nós temos igrejas tão cheias e tão lotadas e nunca tivemos um crescimento tão vertiginoso da igreja como temos tido nessa época que vivemos? Mas ao mesmo tempo que esse crescimento numérico é tão estupendo, a ética, a moral, na política, na sociedade, nas relações interpessoais, por que essas relações não melhoraram? Por quê? Porque nós estamos entendendo como fez Roboão, que oferecer bronze da celebração e de culto, de cantorias e de blá 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 nos cultos, isso é importante para Deus. Esquecemos de viver o cristianismo como ele deve ser vivido no nosso dia a dia. É triste ver, em época de pandemia, por exemplo, que há muitos cristãos que mesmo sem precisar foram lá receber os R$600 de ajuda do governo. E aí querem exigir ética e moral de uma sociedade, como pode? E estão dentro das igrejas cantando, eu navegarei nas asas do Espírito, eu mergulharei no rio, no oceano do Espírito. Como se Deus fosse se impressionar com nossa cantoria, não é? E como ele fosse se impressionar com os gestos estereotipados que nós apresentamos no culto. Por que Deus não quer o bronze da celebração, mas quer o ouro da nossa ética, da nossa vida e do nosso caráter? Porque é muito fácil a gente maquiar a nossa vida enquanto nós cantamos, enquanto nós estamos num ambiente de culto. Mas o verdadeiro culto a Deus se realiza aqui fora, na vida. Lá na vida, lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, na sua vida ética e moral. Então, Roboão, não tem ouro, vai bronze mesmo. Não faça isso. Não faça isso. Ofereça a Deus
o ouro da sua vida. Porque muito do que nós fazemos nos nossos cultos pode ser simplesmente uma encenação, mas não condiz com o nosso verdadeiro caráter, com aquilo que a gente verdadeiramente é. E Deus não se deixa impressionar, porque Deus, meus irmãos, não vê como vê o homem. O homem, lembremos sempre, o homem vê o que está por fora, mas Deus nos enxerga por dentro. Deus sabe exatamente quem eu sou e sabe exatamente quem você é. E não é a nossa atitude no culto de celebração, cantando e cantando, que vai impressionar a Deus e que vai enganar a Deus a respeito de quem nós verdadeiramente somos. Que você pare para refletir o que você tem oferecido a Deus. É só culto? Então, eu tenho uma triste notícia para lhe dar. Deus não precisa de culto. Deus precisa de ética, de moral e de um caráter santo. Isso não substitui. O culto, a celebração, não substitui a nossa responsabilidade, a nossa obrigação de viver um caráter à altura do nome que nós professamos. O nome que nós dizemos crer e o nome que nós pregamos. Isso não substitui. O culto que nós oferecemos a Deus não substitui a nossa responsabilidade de viver uma vida ética, moral, elevada diante da sociedade que nós estamos vivendo, que nós estamos aqui presenciando. Você quer ética? Você quer o melhor de Deus? Você quer o ouro de Deus? E só oferece bronze para Deus. Ofereça ouro, o ouro da sua vida, o ouro da sua ética, o ouro da sua moral. Eu gostaria de ler um outro texto para os irmãos. É Amós capítulo 5, versículo 21. Amós capítulo 5, versículo 21 e versículo 22, que nos diz assim: eu odeio e desprezo, Deus dizendo ao povo de Israel, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Ou seja, Deus estava dizendo ao povo de Israel o seguinte: eu já estou cheio de festa. Eu não aguento mais festa. Não aguento mais esse bronze de celebração. Eu já estou empanturrado de culto. O que eu quero? Eu quero que vocês vivam uma vida de arrependimento, de ética e de moral elevada. Não quero culto nem celebração de vocês. Ele está dizendo: eu odeio essas festas de vocês. Não suporto mais culto. É culto. É live de manhã à tarde, à noite, de manhã à tarde, à noite. É live. É culto. Mas é só culto, destituído de vida, destituído de moral e de ética elevada. De comprometimento com Deus. De comprometimento com o reino de Deus. Eu não aguento mais, diz Deus, eu não aguento mais culto. E olhe bem, meus irmãos, que os holocaustos eram a forma de aproximação de Deus naquela época, a forma de adoração mais, vamos dizer, mais expressiva do povo. E Deus estava dizendo: eu não aguento mais culto. Não aguento mais live, se ele estivesse vivendo agora na época da pandemia. Eu não aguento mais live. O que adianta celebração? Destituída de vida. É como se a gente estivesse substituindo a nossa responsabilidade de cuidar um dos outros, de orar uns pelos outros e de atentarmos para os outros, de ver a necessidade dos outros, e estivesse substituindo isso por cultos e por lives intermináveis. Você deve oferecer culto, deve fazer as lives,
Mas você não deve se esquecer de que isso não é um substituto para a sua vida de comunhão, para a sua vida de integração, para a sua responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, de cuidar da sua igreja e de você viver uma vida que agrada a Deus. Isso não substitui a nossa responsabilidade perante a sociedade. E Deus está dizendo, eu não aguento mais live. Não aguento mais live. Eu não suporto mais a live de vocês. Porque vocês oferecem lives e lives e lives. E vocês esquecem de praticar misericórdia, de praticar bondade, do amor ao próximo, de visitar as viúvas, de visitar os pobres e atender nas suas necessidades. O que adianta? O que adianta? Eu não suporto mais o culto de vocês. É isso que ele está dizendo. E a mesma atitude de Roboão. Não tem ouro, o ouro da nossa ética, então vamos oferecer a Deus o que sobrar. Vamos oferecer a Deus o nosso bronze da nossa celebração. Como se Deus tivesse interessado em coisas, em cultos e cultos intermináveis. E Deus está dizendo, não vou dar menor atenção. E aí no verso 23 de Amós, capítulo 5, ele vai dizer, afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, diz Deus, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Ao invés de oferecer culto, ofereça um caráter irreprovável diante de Deus. Ao invés de oferecer culto, ofereça a sua vida. Ao invés de oferecer live, ofereça-se a Deus por inteiro. Terceiro e último. Há pessoas que oferecem o bronze das suas migalhas. O bronze das suas migalhas. E nunca oferecem o ouro das suas primícias. Eu vou repetir. Há pessoas e há cristãos que oferecem a Deus o bronze das suas migalhas, mas nunca oferecem o ouro das suas primícias. Meus irmãos, observe uma coisa interessante. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, que a gente já leu, mas que vale a pena a gente ler de novo, ele nos diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Versículo 6. Observe o que está sendo dito, aqui, é que Deus, Ele quer exclusividade, que Ele é o único Deus, e por isso, sendo o único Deus, Ele tem direitos sobre nós, e exige de nós exclusividade. E se os irmãos for observar, não é só exclusividade da vida, não. Exclusividade nossa inteira. Nossas finanças, né? Nossa vida toda deve estar diante do Senhor. Os irmãos já observaram que é muito fácil ver lá em Levítico, lá no livro de Levítico, é muito fácil a gente ver que todo o sistema de ofertas que eram dadas a Deus estavam sempre exigindo o quê? As primícias. As primícias da sua fazenda. Os primeiros frutos eram oferecidos a Deus. O primogênito que nascia, que abria a madre da mãe, esse primogênito era consagrado a Deus. As primícias. O primeiro dia do mês, que começava sempre com a lua nova, que o calendário era lunar, começava com culto, em que eram oferecidas as primícias da renda. E isso tudo era oferecido ao Senhor. Deus sempre exigiu exclusividade e as primícias, mas
Há muita gente que oferece as migalhas ao invés de oferecer as primícias. E eu falo, irmãos, as primícias da vida, oferece as migalhas do tempo, oferece as migalhas da vida, oferece as migalhas de tudo, mas nunca dão a Deus a primazia, o primeiro lugar e as primícias em nada. E os cristãos lá da nossa igreja primitiva, os nossos primeiros irmãos, eles entenderam facilmente que Deus, ele exigia isso. E eu não estou falando de dízimo não, até porque se a gente for fazer uma análise do Novo Testamento e dizer que os primeiros cristãos dizimavam, eles não davam dízimo. Não era dízimo que eles davam. Então a gente, se for fazer uma teologia do dízimo no Novo Testamento, a gente vai ver que a gente vai cair num erro. Porque os cristãos não dizimavam. Mas o que eles faziam então? Atos capítulo 4, versículo 37, nos dá uma dica, embora Atos 4, 37 vai nos ajudar a entender isso aqui. Embora que o contexto aqui seja diferente, mas serve para nos mostrar como é que esses cristãos entendiam essa relação de oferecer a Deus a primazia. Veja o que acontece em Atos 4, 37. Eu vou ler aqui o verso 36 e depois o 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ele não deu dízimo. Ele entendeu uma coisa que muitos cristãos ainda não entenderam, que não é 10% que pertence a Deus, que a totalidade de tudo que eu e que você tem pertence a Deus. Não é 10%. Esses cristãos, embora, como eu já disse e repito, o contexto aqui é diferente, mas a ideia os cristãos entenderam, que não é 10%. Que não é o dízimo que pertence a Deus, mas é tudo. É tudo. Tudo que nós temos, que chegou à nossa mão, pertence a Deus. Não é o 10% do meu salário que pertence a Deus. É todo. Todo. E se eu dou à igreja, se eu invisto na igreja 10% da minha renda, os outros 90% eu posso fazer com ele o que eu quiser? Claro que não. É óbvio que não. Porque os outros 90% também são do Senhor e devem ser administrados com responsabilidade. Com responsabilidade diante de Deus. Eu não posso fazer com os 90% o que eu quiser. Eu não posso. Por quê? Porque tudo é de Deus. Os 10 é de Deus? Não, não é os 10, é tudo. Os 10% é apenas um símbolo da nossa dedicação a Deus e do nosso reconhecimento de que tudo vem da boa mão de Deus. E deixa eu lhe dizer uma outra verdade que às vezes a gente não para pensar. Não para pensar. Quanto maior forem as bênçãos que Deus colocar na sua vida e na minha, é maior a minha e a sua responsabilidade. Quanto mais abençoado você for, mais responsabilidade você tem. É que a gente acha que quanto mais abençoado eu for, não é porque eu sou um queridinho de Deus, mas quanto mais abençoado você for, mais responsabilidade você tem. Por quê? Porque aquele que muito é dado, muito será cobrado. É uma coisa óbvia. Se eu tenho mais recursos financeiros, se Deus colocou na minha mão maior quantidade de recurso, maior é a minha responsabilidade. Eu não posso fazer da minha vida, dos bens que Deus colocou na minha mão, o que eu quiser. Mas, infelizmente,
Há muitos cristãos que são materialistas. Materialistas. Eles vivem em função de bens. Eles vivem só em função de adquirir coisas e aquinhoar coisas e acumular coisas para o seu próprio prazer, para o seu próprio lazer, para o seu próprio bem-estar e nunca pensam nos outros. Infelizmente, há muitos cristãos que não entenderam que a totalidade da vida, que tudo que nós temos, pertence a Deus. Que tudo, que quanto maior for a quantidade de bens que Deus colocar na minha mão, maior a minha responsabilidade com o meu próximo, maior a minha responsabilidade na sociedade, maior é a minha responsabilidade perante Deus. Porque quanto mais eu recebo de Deus, mais responsável eu sou. Quanto maior for o seu conhecimento a respeito da grandeza de Deus, maior é a sua responsabilidade. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes é melhor você saber uma grama a respeito de Deus, do Evangelho e da Palavra de Deus, e cumprir essa grama, do que você saber 10 quilos, 1 tonelada, e você não cumprir 1 grama daquilo que você sabe. Porque muito maior juízo vai ter você, que sabe muito e não pratica, do que aquele que foi dado pouco, mas que ele pratica aquilo que aprendeu. E há cristãos que sabem essas verdades e eles simplesmente ignoram. Eles fazem de conta que o problema não é com eles. O irmão está passando necessidade, o problema é dele. Quem é que mandou ele ser um irresponsável, não cuidar bem das finanças dele? Agora é eu que vou ter que ficar socorrendo esse irresponsável? É assim que muitos encaram. É assim que muitos olham. Quando na verdade o nosso olhar deve ser outro. Deixa eu dar um exemplo aqui para os irmãos. Eu tenho um amigo na empresa que ele nem conhece a igreja. Outro dia ele me procurou no pátio da empresa, estava chegando lá, ele me procurou: pastor, eu tenho uma coisa aqui para dizer para o senhor. Olha, Deus colocou no meu coração doar para 5 pastores 10 cestas básicas. 10 cestas básicas. E eu, pastor, vou doar para o senhor, doar para os membros da comunidade, para quem precisa. O senhor foi um dos pastores que Deus colocou no meu coração para abençoar com 10 cestas básicas. E ele falou assim para mim: pastor, eu vou entregar as 10 cestas na sua mão. E para quem que o senhor vai dar e o que o senhor vai fazer com essa cesta não é problema meu. Isso é responsabilidade entre o senhor e Deus. Foi isso que ele me falou. E eu vou trazer esse irmão na nossa igreja, para vocês conhecerem ele. Ele não conhece a igreja, ele não sabe quem nós somos, ele não sabe de onde os irmãos são. Mas ele entendeu um princípio básico. Que se ele tem condição de abençoar, não importa o que o outro fez, o que levou ele à circunstância que ele está. Ele simplesmente está fazendo a parte dele como cristão. Ele simplesmente está fazendo a sua parte, a sua obrigação de ajudar, de estender a mão. Agora, se a pessoa vai fazer o sei lá o que ela fez, isso não me importa. A minha responsabilidade eu estou fazendo, que é ajudando porque Deus me deu condição de ajudar. E aí, muitos cristãos oferecem só o bronze das migalhas. E cristãos materialistas que vivem só em função de dinheiro. E esquecem que a totalidade da vida pertence a Deus. Que tudo é da boa mão do Senhor. Não faça como Roboão. Não tem ouro, vai bronze mesmo. Não tem escudo de ouro, então vai bronze. Para Deus qualquer coisa serve. Se é para Deus eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer agora as lives de qualquer jeito. Eu não vou nem estudar, não vou nem me preparar. Se eu vou fazer alguma coisa para Deus, eu não vou nem, não estou nem. As primícias, não estou nem aí. Há cristãos que simplesmente durante toda a vida só desfrutaram das coisas de Deus, mas nunca investiram nada no reino de Deus. Não investem no reino de Deus, mas querem ouro de Deus, querem o cuidado de Deus. Mas se Deus não cuidar, se Deus não cuidar, ai de Deus,
Ai de Deus, se Ele não cuidar de mim, se Ele não me der saúde, se Ele me proteger do Covid, se Ele não me proteger das pragas, se Ele não me proteger dos gafanhotos, né, que está vindo aí, o tufão. Ai de Deus, se Ele não me proteger. Mas já parou para pensar o que você tem dado a Deus? O que você tem oferecido a Deus? Enquanto eu pensava sobre isso, eu me lembrei de um texto que li há muito tempo atrás. Mas esse texto sempre é atual. E ele diz o seguinte: dê a Deus conforme você ganha, para que você não chegue a ganhar o que você oferece a Deus. Até porque, meus irmãos, o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que pode não abençoar. Então viva com humildade diante de Deus e viva com a consciência de que todo o seu ser, de que toda a sua vida pertence a Deus. Não seja materialista, não viva em função de bens. Você que é abençoado por Deus, saiba que tudo que veio à sua mão é produto da mão de Deus, da boa mão de Deus. De que não é 10% ou 20% ou 30%, não sei. Mas a sua vida inteira é de Deus. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Embora eu esteja falando aqui de dízimo, de oferta, de dinheiro, mas eu não quero me focar nisso. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é oferecer o ouro da vida e não o bronze, as migalhas do que sobra da nossa vida, do nosso tempo, do nosso dinheiro. O que muita gente pensa, eu vou estragar a minha vida inteira e quando eu já for velho, aí quando eu já estiver aposentado, né, aí eu vou dedicar a Deus, porque agora eu vou ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro, vou juntar dinheiro, e quando eu estiver velho, andando de cadeira de roda, com a bengala na mão, aí eu vou fazer a obra de Deus. É o pensamento de muita gente, é o pensamento de Roboão. Não tem ouro? Vai oferecer a Deus bronze, vai em qualquer jeito, vai o que sobrar, é o que tem. Né? Vou fazer a obra de Deus? Não, irmão, eu não vou não. Ô, irmão, vamos visitar? Não, eu vou não. Vou não. Quando eu estiver aposentado, eu vou fazer a obra de Deus. E aí oferece a Deus a sobra, o que sobrou. Mas o que Deus exigia? O primeiro que abria ventre da madre, que em tese o judeu entendia que era o melhor, que era o que tinha mais vigor, aquele era oferecido a Deus. Mas a gente não, oferece bronze mesmo. A gente oferece a Deus as migalhas, aquilo que sobra do tempo, que sobra do dinheiro, que sobra das rendas, é isso que a gente tem oferecido a Deus. Mas de Deus a gente quer receber o melhor. O melhor. Eu quero viver o melhor de Deus. É assim que eu escuto muitos cristãos dizendo. Eu quero proteção de Deus. Mas nunca dão nada para Deus. Nunca oferecem nada para Deus. Nunca investem no reino de Deus. Nunca investem na vida de um irmão. Nunca abençoam a vida de alguém. Nunca, nunca, nunca. É como diz aquele provérbio, infelizmente, muitos cristãos vivem. Que a sanguessuga tem 2 filhos, né? É dá. É só me dá. Essa é a tônica de Roboão. É oferecer a Deus qualquer coisa. Não tem escudo de ouro, oferece escudo de bronze mesmo. Eu vou terminar a nossa reflexão nessa manhã agora e agradecendo a irmã Gorete, a paz do Senhor irmã Gorete que entrou, agradecendo ao irmão José que entrou aqui também, os irmãos que entraram aqui na live, que estão participando desse estudo bíblico conosco nessa manhã. Eu quero orar pela vida da Igreja Betel, pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando nas outras redes sociais e que virão depois a assistir esse vídeo. Meu irmão, tome cuidado. Tome cuidado. Não ofereça a Deus o bronze, sendo que você tem o ouro para oferecer. Nunca dê a Deus aquilo que sobra. Nunca ofereça a Deus o resto. Ofereça a Deus o melhor, porque Ele merece o melhor da nossa vida. Deus merece
o melhor que a gente tem. Eu louvo a Deus porque eu tive a oportunidade de aceitar Jesus ainda na minha mocidade. Que eu posso dizer que o meu ministério foi construído durante a minha mocidade. Os irmãos que me conhecem sabem disso. Meu ministério foi construído na minha mocidade, ainda muito jovem. Eu louvo a Deus porque eu aprendi com os mais velhos que era isso que eu tinha que fazer. Oferecer a Deus não bronze, mas oferecer a Deus o ouro, o melhor do meu tempo, o vigor da minha vida, porque agora já estou ficando velho, já estou com cabelo branco, barba branca, mas eu posso dizer, louvado seja Deus, Senhor, muito obrigado, porque eu entendi logo cedo na minha vida que eu tinha que oferecer o melhor para o Senhor. O melhor da minha vida, o vigor da minha vida, o vigor da minha alma, tudo isso de melhor eu pude oferecer a Deus. Meu ministério foi construído na minha juventude. Fui diácono jovem, nem casado era ainda, fui presbítero, fui dirigir igreja muito novo, fui aprendendo ao longo do tempo. Que assim seja com você também, meu irmão. Me desculpe o pedantismo de falar de mim mesmo aqui. Mas isso que eu estou falando não é para engrandecer. É para eu glorificar a Deus. Eu estou glorificando a Deus com a minha vida. A minha vida seja, sim, consagrada ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida consagrada ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, irmão querido. Igreja Betel, a quem verdadeiramente amo, de paixão e de alma. Que Deus permita que nós não tenhamos atitude de Roboão. Que nós ofereçamos a Deus o melhor que a gente pode. Obrigado à irmã Adriana, pastor Wellington, que também entrou, para o irmão José Mendes. Oh, que prazer, meu irmão, que saudade tenho suas. Obrigado aos irmãos da Igreja Betel. Que Deus em Cristo vos abençoe, que lhes dê um ótimo domingo, que hoje à noite, na live que nós vamos oferecer a Deus, seja apenas um complemento de uma vida que a gente já vive na presença do Senhor todos os dias. Que Deus em Cristo abençoe você. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê um domingo maravilhoso para você, para a sua família e para a sua casa. À noite eu não vou falar com os irmãos, temos outros pregadores, outros que vão cantar, mas fica aqui o meu desejo sincero do coração, que você tenha o melhor domingo da sua vida. Que Deus proteja você e a sua casa, que Deus abrace você e os seus familiares, que Deus em Cristo proteja e guarde você de todo o mal. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação. Um beijo no seu coração. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a sua igreja e com você permaneça agora e para todo o sempre. Maranata, vem Senhor Jesus. Um beijo no coração. Obrigado, irmã Anne. Um beijo no coração da senhora. Deus abençoe você. Deus abençoe o pastor Jefferson. Deus abençoe a família. Muito obrigado. Beijão no coração. Bom domingo para vocês, meus irmãos. A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor.